Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira, Espiritualismo nos últimos dias, parte 1. O autor colocou aqui vários textos onde fala sobre a importância do termos a nossa mente aberta, os nossos olhares voltados para a palavra de Deus, uma vez que ele induzirá, através de falsos profetas, da besta, enganos que irão prevalecer para alcançar as emoções dos filhos de Deus. É por isso que Paulo adverte, né? Se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. E a sua obra de engano ela irá ser muito forte. E no tocante ao espiritismo, ele transparecer pessoas que morreram, pessoas que são entes queridas nossas, irá fazer com que elas atinjam as nossas emoções. É por essa razão que devemos, de fato, levar a mente ao raciocínio mais, como é que eu posso dizer assim, com mais propriedade para a palavra de Deus. Quando Paulo aos Romanos aconselha, né, rogo, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele pede, de fato, racionalidade. Irmãos, tem uma lição muito boa, que foi do ano 2011, essa aqui, ó, a Bíblia e as emoções humanas. A lição 2 aqui já fala sobre a queda. E da mesma maneira como Satanás induziu Eva a pecar, atingindo as suas emoções, fez com que ela esquecesse da razão da palavra de Deus. Satanás sempre vai fazer isso, com que a gente se esqueça da palavra de Deus e dê margem para com que o nosso coração, naquele momento, dê espaço. É o que acontecerá nos últimos dias também. Ao ele transparecer, um exemplo, eu perdi a minha mãe por muito tempo. Minha mãe era uma adventista, devota, sincera. Satanás, assim como fez com Saul, lá em Endor, ao transparecer a possível pessoa de Samuel, sabemos que não era Samuel, mas era o próprio inimigo que estava ali presente, ele irá fazer com que, exemplo, a minha mãe apareça e automaticamente comece a falar da mesma forma como ela falava, aconselhando as mesmas coisas, dando o mesmo tipo de tonalidade de voz, só que com um propósito diferente. Ou seja, ela irá desvirtuar o foco do que Deus disse para com que eu venha acreditar. E o pior, ela mais chega a descrever que ela ainda fará milagres, ou seja, essa possibilidade para validar que é algo divino, ela irá fazer. E se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, iremos ser enganados com facilidade. Então, é necessário ter cuidado com as emoções. É necessário não se deixar levar pelo que o nosso sentimentalismo quer nos trazer. É dessa maneira que Satanás sempre trata e sempre ilude os filhos de Deus. Precisamos, de fato, ter muito cuidado quanto a essas coisas. Que Deus, portanto, nos auxilie e que eu e você sejamos fundamentados na santa, boa e agradável palavra de Deus, para que desta forma possamos estar vivendo uma vida de propriedade, com convicção daquilo que Deus nos deixou. Amanhã iremos estudar o Espiritualismo parte 2, mas hoje fique com essa mensagem: que Cristo seja o autor dos nossos pensamentos, desejos e emoções, mas que a nossa razão prevaleça, que nós possamos permitir com que a palavra de Deus seja autoridade em nossa vida. Por mais que minha emoção me leve a algo, que eu nunca me esqueça do assim diz o Senhor. O próprio Paulo aos Gálatas escreveu, né? Ainda que nós, Paulo dando a autoridade que ele tinha pela palavra de Deus de aconselhar as pessoas, ele chega a dizer assim: ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, venha pregar um evangelho que está além do que vocês já conhecem, a base das escrituras, seja maldito, ou seja anátema. Então, se Paulo advertiu em relação a isso, eu tenho que ter uma percepção muito cautelosa, muito cuidadosa em relação a essas coisas. Que Deus, portanto, nos abençoe, irmãos, e que eu e você sejamos fiéis à sua palavra para não sermos enganados pelas emoções. Lembre-se, os nossos neurônios devem falar mais alto que os nossos hormônios. Eles devem prevalecer. Onde o hormônio tem espaço, o neurônio deve sobrepor sobre ela, deixando com que os hormônios fiquem de lado e as emoções não sejam afloradas a tal ponto que nos dê o desprazer de realizar desejos que, na verdade, não são apropriados. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, ajuda-nos a termos o controle de nossas emoções, de maneira que nós não nos deixemos levar por que nossos olhos venham ver, mas que possamos olhar tão somente para a santa palavra do Senhor. Dá-nos a tua paz neste dia, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, te pedimos por Jesus.
Amém. Deus te abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser.